teatro, cinema, museu, biblioteca, bares, restaurantes e prédios históricos. Tudo isso faz aqui da Cinelândia um dos locais mais culturais do Rio. Para conhecer um pouco mais da história da região, nós vamos acompanhar hoje a visita guiada do grupo Rio Frio Walking Tour. E para falar a respeito desse projeto, eu vou conversar agora com a idealizadora Fabiana Lopes. Tudo bem, Fabiana? Olá, tudo bom? Como que surgiu a ideia desse projeto de visitas gratuitas aqui no centro do Rio? Bom, eu morei fora do país há algum tempo e eu fiz muitos free walking tours lá, porque isso é uma coisa muito normal lá fora. Quando eu cheguei aqui, eu falei, por que não fazer isso? E a gente teve essa ideia e resolvemos desenvolver o centro histórico, porque é algo que não é divulgado. E para participar desse projeto, como é que Só chegar, não precisa reservar, venham passear. E é de segunda a sexta, sempre às 9h30 da manhã. Aqui na Cinelândia? Aqui na Cinelândia. No início do século XX, o Rio de Janeiro era a capital do país e passava por um período de transformações. Com falta de planejamento urbano, de infraestrutura e de saneamento, a Cidade Maravilhosa era conhecida como Cidade da Morte. Para melhorar a imagem da então capital brasileira, o prefeito Pereira Passos iniciou em 1903 as reformas urbanísticas inspiradas em Paris e que mudaram o centro do Rio. Entre as principais heranças dessa gestão está o Teatro Municipal. O Teatro Municipal, certo, além de ter sido a inspiração do Teatro Ópera Garnier de Paris, porque tanto o Teatro Municipal como o Teatro Ópera Garnier de Paris são 1.600 estacas de madeira que sustentam os dois teatros. Tanto o de lá, o Ópera Garnier de Paris, como daqui. Agora, como é que essas estruturas não sofreram nenhum dano durante a sua permanência? É porque é o seguinte... Uma parte que havia uma lagoa, a Lagoa de Santo Antônio, foi aterrada, certo? E a estrutura de madeira, que são as madeiras de carvalho, sofreram uma impermeabilização para não sofrer nenhum dano. Estão fincadas 400 metros abaixo do solo. E um detalhe, o Teatro Municipal foi 4 anos de construção ininterrupta. Foi a obra recorde da época, de 1904 a 1909. 600 operários trabalharam na construção do Teatro Municipal, certo? Ele foi inaugurado em 1909 pelo então jornalista, escritor, o cara da época, Olavo Bilac, certo? A sua última restauração ocorreu em 2010, exatamente 6 anos atrás, quando ele completou um século, exatamente 100 anos. Mas quem fez a reinauguração do Teatro Municipal em 2010 foi o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na sua visita oficial ao Brasil. Outra grande obra de modernização urbana de Pereira Passos é o Museu Nacional de Belas Artes. Inspirado no Museu do Louvre, em Paris, o edifício de arquitetura eclética foi construído em 1908 para sediar a Escola Nacional de Belas Artes. Em 1973, o edifício foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A instituição possui a maior e mais importante coleção de arte brasileira do século XIX, concentrando um acervo de 70 mil itens. Eu acho importante a gente saber a história, né? Saber mais a fundo do que se passou aqui e por que, né, tem esses prédios históricos aqui. Acho muito importante a gente manter vivo, né, a história do lugar, porque muitas vezes a gente fica focado só nas praias e tem muita coisa no entorno que é muito bonito, que vale a pena, né? Próximo ponto da visita guiada, a Biblioteca Nacional. Com mais de 200 anos de história, é a mais antiga instituição cultural brasileira. Conta com um acervo de aproximadamente 9 milhões de itens, sendo considerada uma das principais bibliotecas nacionais do mundo. Uma década depois, foi inaugurado em 1923, na Cinelândia, o Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal de Vereadores. Nas escadarias do palácio aconteceram vários protestos e manifestações políticas e históricas. A fachada, voltada para a Praça Marechal Floriano, faz referência à arquitetura francesa da época de Luís XIV a Luís XVI. Cinelândia, ela tem um nome oficial, sabe qual é? Praça Floriano. Por que Praça Floriano? Nada mais, nada menos que Marechal Floriano, que foi o segundo presidente da era do Brasil República, e também aquela mulher que está sobrevoando ele, representa a deusa Democracia. Marechal Floriano, deusa Democracia, embaixo, a paz entre os povos. Em volta desse do monumento, vocês estão vendo um escravo, uma mulata, um colonizador português, um índio. Nós fomos formados toda essa mistura também. A
Cinelândia até hoje é ponto de encontro entre amigos, uma área viva da cultura carioca aqui no centro do Rio. O nome popular é devido aos vários cinemas que existiam aqui na região no início do século passado. Com o tempo, os cinemas de rua foram migrando para shoppings e outras áreas da cidade. Mas até hoje permanece por aqui o Cine Odeon. O Cine Odeon, ele foi inaugurado exatamente em 1915. Ele completou no ano passado um século de existência, tá? Tem capacidade para 650 pessoas. Ele sofreu uma grande restauração. Além de se tornar um cinema, ele se tornou também um centro cultural, o Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro, tá? E também grandes festivais de cinemas nacionais e internacionais acontecem no Cine Odeon.